Boa tarde a todos, obrigada por estarem presentes. Estamos aqui com a Susana Nunes, a nossa coordenadora do curso de assistente de arqueólogo na Escola Profissional de Arqueologia, que já esteve connosco em várias lives. Quem tiver interesse pode ir ver as outras lives todas que já tivemos com ela. E hoje ela vai nos apresentar um tema muito interessante, que foi uma exposição que ela organizou, juntamente com outras pessoas, e que ela vai falar, que é a Arqueologia, Ciência que Estuda o Passado. Uma exposição low cost. Então ela vai nos falar deste aspecto mais economicista, não é? Das exposições, mas também de como, o que é que norteava esta exposição. Então vou-lhe passar a palavra. Deixem-me só aqui passar assim para ela. E pronto, Susana, estás livre para falar. Boa tarde a todos. Posso já começar a... Sim, a compartilhar. Compartilhar, ok. Ok, acho que está, não está? Tá. Pronto. Pronto, como a Dulcineia disse, ela já me tinha, logo quando começou a fazer estas lives, ela tinha-me falado desta possibilidade de apresentar a exposição. Eu nunca vi bem a exposição como uma exposição, nunca tinha pensado nesta questão do low cost, mas realmente não deixa de o ser, e vão todos ver o que é, e a ideia é então apresentar como é que nós fomos desenvolvendo esta exposição, e que já está na sua quarta edição. Então, a exposição enquadrou-se, portanto, ou enquadrou-se exatamente no programa de educação patrimonial que a escola tem vindo a desenvolver desde 2015, com uma série de oficinas e de apresentações de trabalhos arqueológicos, quer noutras escolas do concelho, quer na própria escola, na Escola Profissional de Arqueologia. Espera aí, que eu não estou aqui a conseguir passar. Já está a funcionar. Sim, agora já está. Portanto, estas atividades começaram em 2015, assim, de uma forma sistemática, e em 2016 o professor Paulo Moraes, que tem um projeto chamado Centurion, de jogos de tabuleiro romanos, convidou a escola para colaborar numa exposição intitulada Elementos da Cultura Romana em Portugal. Uma exposição em parceria, ou melhor, uma exposição que seria realizada na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, no Porto, e onde estaria também presente o Museu Dom Diogo de Sousa. Bem, então a nossa questão logo foi que tipo de materiais é que havíamos de mostrar, como é que havíamos de apresentar, qual o discurso, sendo que quando nós fomos convidados para fazer esta exposição, quem ficou então responsável por idealizar esta exposição fui eu e a Mónica Corga, que na altura era coordenadora do curso de assistente de Museografia e Gestão do Património, não é? E que também é arqueóloga. Então, pensamos o que é que vamos fazer, o que é que haveríamos de apresentar. Isto estava enquadrado num encontro, num tema mais alargado, que eram os encontros com a cultura clássica. Então, nós pensamos, bem, isto foi na biblioteca, vamos fazer duas áreas, e numa primeira área nós colocamos as diferentes, ou mostrávamos as diferentes fases da arqueologia, em que temos aqui estas duas áreas. Aqui tínhamos então esta primeira zona em que tínhamos um póster que fizemos e uma pequena caixinha onde tínhamos uma estratigrafia, em que tínhamos aqui do mais antigo até ao mais recente, e que exatamente queria mostrar como seria uma sepultura romana, e que estava também representada aqui no póster. E este póster chamava-se Escavação Arqueológica, um laboratório a céu aberto, em que tínhamos então as diferentes etapas de uma intervenção arqueológica, desde a prospecção até ao trabalho de gabinete. E depois numa outra área da exposição, tínhamos então, era dedicada à tongóbriga, onde tínhamos, falávamos ou abordávamos mais especificamente das técnicas e os materiais de construção, e tínhamos uma pequena mostra de materiais, porque sempre foi nossa intenção desde o início levar materiais, achámos que era importante os alunos poderem ver materiais, mas não tínhamos vitrines nossas, portanto havia aqui uma questão de segurança, e então pensamos, bem, vamos levar materiais de construção,
ninguém vai estar a levar materiais de construção embora, então levamos alguns materiais de construção, como tijolos das termas, téguas, ímbretes, até uma base de coluna, e depois encontramos até pela escola, andamos à procura de outros materiais que pudéssemos utilizar, e encontramos então até aqui um arco feito por uns alunos já há uns anos, e aqui o que seria uma réplica de uma construção de uma estrada romana. E fizemos também este póster, que basicamente era então sobre Tom Góbrega, em que focava então aqui, por exemplo, a casa do implúvio, e aqui as colunas, as pontes e os materiais de construção. Foi uma maneira de podermos levar materiais, inclusivamente os visitantes podiam mexer nos materiais, que era uma questão que nós achávamos que podia ser interessante. Em termos de custos, já que a Dulcinea me pediu para eu falar especificamente disto, acho que foi a exposição que tivemos com maiores custos, porque nesta exposição nós fizemos estes 2 postas, que eles custaram 30 euros cada, que são umas lonas, não é? Tem 1 metro por 60, assim uma coisa, e imprimimos estes 2 posters que usamos até hoje nas nossas divulgações. E depois, claro, todas as deslocações que fizemos entre o Marco de Canaveses e o Porto também entraram aqui para o orçamento, mas também não foram assim tantas quanto isso. Em 2017, então veio o verdadeiro desafio com este convite para conceber uma exposição, que já vinha até com o nome, que seria Arqueologia, Ciência que Estuda o Passado, fomos convidados a fazer por um parque temático que existe em Leça de Balio, na zona da Leonesa. Então eles pediram-nos para nós realizarmos uma exposição, mas só nos disseram isto: realizei uma exposição sobre arqueologia, a ciência que estuda o passado. E nós fomos lá visitar o sítio e encontramos uma sala até bastante grande, que tinha uma série de vitrines que podíamos utilizar, que tinha isto era uma caixa de vidro com alguma espessura aqui dentro, dava para colocar coisas, nós abríamos do outro lado e podíamos então expor aqui algumas coisas, e tínhamos também estas 2 bancadas que estavam presas, portanto não podíamos tirá-las dali, mas que também poderíamos utilizar. Portanto, no meu caso, eu nunca tinha feito nenhum tipo de exposição deste género, não é? Portanto, pensar toda esta questão, como é que vamos colocar aqui, como é que vamos aqui criar um discurso, o que é que vamos aqui colocar e usar estes próprios equipamentos, estas coisas que já cá estavam, foi assim um desafio. Então, mas rapidamente começamos a pensar o que é que havíamos de fazer, sendo que para além de mim e da Mónica estava também o Francisco Fernandes, que também era na altura professor lá na escola, e o Paulo, que é funcionário da escola, é assistente de arqueólogo, portanto, da primeira turma do curso de assistente de arqueólogo na escola. Portanto, nós os 4, lá fomos nós para Leça e pensar o que é que vamos fazer. A primeira coisa que pensamos foi todos os materiais de lonas ou de tarjas que pudéssemos reutilizar, víamos fazê-lo. Então, para além daquelas que tínhamos feito para a exposição anterior, que estão aqui, uma delas está aqui, nós começamos a vasculhar tudo na escola e na estação arqueológica e encontramos uma série de outras tarjas que já tinham estado colocadas na área arqueológica, na zona das termas, e começamos a trazer coisas e começamos a pensar, então, mas como é que havemos de colocar, porque isto tem um espaço muito maior do que aquele. Então a Mónica lembrou-se, podíamos apresentar uma barra cronológica, era importante os miúdos poderem ver ao longo do tempo, desde o Paleolítico até a época contemporânea, e começamos então a pensar numa barra. Só trouxe aqui um bocadinho, porque isto dependendo da área, eu acho que esta tinha 3 metros de comprimento, basicamente eram umas folhas A3 que nós imprimimos na escola e que depois colamos aqui nesta zona aqui, com este vidro, em que colocamos uma cronologia desde então do Paleolítico até a época contemporânea, onde marcamos algumas fases importantes fomos marcando ao longo do tempo algumas fases, não é? Desde a agricultura até as primeiras manifestações artísticas, e depois, claro, à medida que íamos chegando até aos tempos de hoje, por exemplo, tínhamos aqui a criação da escola. Então, fomos colocando isto, mas pensando que estamos pomos uma barra e não pomos materiais. Nós tínhamos materiais romanos, podíamos ir pedir na estação arqueológica, mas vamos fazer uma barra cronológica do Paleolítico até a época contemporânea e só temos materiais romanos. Então, pensamos, bem, como é que nós vamos arranjar outros materiais? E então pensamos, bem, a escola fez algumas intervenções há pouco tempo, nós tínhamos feito umas intervenções em sítios medievais, com ocupação desde a época medieval até a época contemporânea, mas depois faltava-nos tudo aquilo que até gostávamos de mostrar mais, coisas mais antigas, então começamos a pedir aos amigos, e então a ver quem é que nos podia prestar materiais.
não é que os arqueólogos têm assim materiais em casa, mas pedimos aos amigos que trabalhavam, por exemplo, em instituições. Então tivemos diferentes, depois vou mostrar à frente, fomos pedir a alguns museus, fomos pedir a investigadores que poderiam ter acesso a outros materiais e, na verdade, conseguimos ter materiais basicamente das cronologias que nos interessavam. E depois, claro, isto, quando nós começamos a ter ideias, é um problema parar de ter ideias e de querer fazer mais coisas. Depois começamos a pensar, bem, mas se vamos apresentar materiais de sítios, temos de dizer onde é que ficam os sítios, porque dependendo da zona do país, as coisas também podem ser diferentes. E depois, claro, começamos a completamente a delirar e pensamos, porquê que não arranjamos um esqueleto? Porquê que não pomos um esqueleto? Toda a gente gosta de esqueletos. E na verdade, no final de montarmos a exposição, que nunca foi concebida inicialmente assim, não é? As coisas foram acontecendo, nós conseguimos criar uma exposição que acho que tinha cerca de 6, acho que tem 6 áreas, e é isso que eu vou apresentar aqui. Esta é a que eu vou apresentar de forma mais demorada, porque exatamente esta é a primeira que nós fizemos, as outras foram seguindo esta lógica, não é? Então, nós quando entrávamos, a primeira coisa que tínhamos, que eu essa não tenho fotografias, era nós tínhamos que subir umas escadas para esta sala e tínhamos umas taxas grandes da escola, com publicidade à escola, em que falávamos da Escola Profissional de Arqueologia, dos cursos que há quantos anos existia, qual era o objetivo e dos cursos que existem na escola. E depois tínhamos uma área dedicada à escavação arqueológica, e lá está o póster que tínhamos feito para a exposição anterior, e depois tínhamos então a réplica da escavação, com material de desenho e material de escavação, uma escala, esta também tinha uma bússola e uma ardósia, e depois tínhamos um tripé com o teodolito montado logo ali ao lado. Portanto, tudo isto eram coisas que são faladas neste póster e que se enquadravam ao nível da escavação. E depois, lá está, eu tínhamos falado, tinha umas bancadas, o que é que havíamos de fazer estas bancadas? Bem, pronto, então vamos fazer um laboratório. Então fomos buscar material, tanto que temos na escola, como material que nós tínhamos, como alguns que já não se utilizam muito, umas canetas Rotring, e fomos buscar uma lupa binocular, mais umas luzinhas para ver melhor na lupa, material como se estivéssemos a desenhar, e montamos um pequeno laboratório, que era para exatamente os visitantes poderem perceber o que acontece desde a escavação, até que chegamos à exposição dos materiais num museu. Então aqui tínhamos então essa área dedicada ao laboratório, ou ao gabinete, e depois lá tínhamos então um esqueleto, que estava bastante completo e que nós aproveitamos então para falar sobre a bioarqueologia. Então tínhamos o esqueleto todo direitinho, tínhamos até uma ficha de levantamento de esqueletos e a fita métrica, como se estivéssemos exatamente a medir ou tratar daquele enterramento. E sendo que, para evitar que houvesse pó a acumular, se isto eram tipo um aquáriozinho em acrílico, mas que não tinham tampa, pusemos umas coisas de celofane, um bocado artesanal, mas que funcionou, porque também não queríamos que estivesse tudo isto a levar com pó. Então, depois, chegamos então à barra cronológica, que eu acho que tinha 3 metros, uma coisa era mesmo bastante grande, e lá está. Queríamos um mapa, mas também não queríamos um mapa com um aspecto muito moderno, então conseguimos um mapa, que acho que fomos pedir emprestado à Escola Secundária de Mar de Canaveses, porque nós não tínhamos destes mapas antigos, estes são daqueles de tecido. Então marcamos os sítios de onde vêm os materiais que estão expostos. E a lógica era que cada cor correspondia a um período cronológico que estava marcado no mapa e que depois estava marcado nestes textos que são a descrição do sítio e dos materiais que nós tínhamos do sítio. Portanto, nós tínhamos então aqui desde o Paleolítico para a época contemporânea e depois tínhamos aqui os materiais, estas vitrines já lá estavam, portanto nós o que fizemos foi aproveitar ao máximo o material que tínhamos, o que nos tinham cedido. Então, eu vou mostrar algumas dos materiais que nós tínhamos. Começámos então no Paleolítico, que tínhamos então os materiais gentilmente cedidos por Sérgio Rodrigues, por acaso nosso professor na Faculdade de Letras, em que nos emprestou uns bifados e até umas réplicas de uns materiais, e depois tínhamos, e lá está, aquela cor amarela, correspondia ao Paleolítico, estava marcado no mapa, e depois que estava marcada nas diferentes zonas onde tinham visto, as zonas do país onde tinham vindo os materiais, uma descrição dos materiais ou do período cronológico. E depois tínhamos, por exemplo, materiais vindos da Mamoa da Lagoa, em Mursa, que nós escavamos, que a professora Maria de Jesus Sanches nos conseguiu emprestar para nós termos aqui, em que então, lá está, temos a descrição do sítio arqueológico, dos materiais e uma descrição dos materiais que tínhamos para mostrar. Depois tínhamos também materiais do Crasto de Palheiros,
por acaso nós também participamos nas escavações. Por acaso. Por acaso. Então tínhamos materiais do calcolítico, sendo que, na verdade, até este, por exemplo, é uma réplica, e depois tínhamos um moinho, não tínhamos muitos materiais, tínhamos alguns materiais de uma escavação de emergência que eu até tinha feito no sítio, mas que já dava para mostrar aquilo que nós queríamos, que eram as decorações diferentes do calcolítico, e depois tínhamos materiais de Idade do Ferro, provenientes do Castro de São Lourenço, que nos foi emprestado pelo Centro Interpretativo, também de uma pessoa que também nós conhecemos, então emprestou, fizeram uma cedência para nós termos durante algum tempo então material exposto, e tínhamos alguns vasos, e até tínhamos umas fíbulas, muito giros. Depois tínhamos ainda materiais da época romana, que nós propositadamente não quisemos colocar aqui materiais de Tongóbriga, e já vão depois perceber porquê. Temos materiais da época romana das Caxinas, que o Museu de Vila de Conde nos emprestou, e depois tínhamos o medieval islâmico e cristão, o islâmico de escavações realizadas pela Grias na Santa Casa Misericórdia de Faro, e o medieval cristão realizados pela Mónica Corda na Capela de Fandinhães, no Mar de Canaveses. Exatamente também para mostrarmos a diferença que havia entre os materiais, e acho que também foi engraçado porque não é comum encontrarmos materiais islâmicos, por exemplo, para se poder ver, e como são diferentes, e acho que foi engraçado termos estes materiais. Os materiais, a barra acabava então na época contemporânea, e nós mostrávamos aqui então materiais que nós tínhamos recolhido nas escavações em Vila Boa do Bispo, no adro da igreja de Vila Boa do Bispo, em que tínhamos então aqui algumas faianças, mas depois também tínhamos, e uns vidrados, mas depois tínhamos aqui à escala uma vetorização de um desenho de um esqueleto que nós escavamos lá no adro, e em que tínhamos alguns materiais provenientes da escavação, no sítio onde eles foram identificados. Eram os botões de uma camisa, os botões do casaco, e depois tínhamos umas moedas colocadas, uma sobre, acho que estava nas mãos, que era exatamente para as pessoas também perceberem como é que nós encontrávamos os materiais, onde é que encontrávamos os materiais, e depois até acho que aqui são os preguinhos do caixão, porque depois isto tinha a forma do caixão. Portanto, a ideia foi exatamente conseguirmos juntar um conjunto de materiais que até acho que foi bastante razoável, e alguns materiais mesmo muito, muito bons, e mesmo que não é comum verem assim fora dos museus, desde então do Paleolítico até a época contemporânea. Depois tínhamos uma área completamente dedicada à Tongóbriga, sempre fizemos questão de o fazer, já na outra tínhamos utilizado materiais só de Tongóbriga, e aqui quisemos manter esta opção, daí que na época romana não tínhamos materiais daqui de Tongóbriga, em que tínhamos então as tais tajas que encontramos lá na escola, e depois tínhamos umas vitrinas. Esta primeira tinha uma ânfora, partes da ânfora, e depois tínhamos um desenho atrás de como é que seria a ânfora, e depois esta tinha outros vasinhos provenientes das sepulturas escavadas na necrópole de Tongóbriga, e tínhamos também, acho que, umas lucernas e umas sigilatas. E depois, para além disto, tínhamos uma área lúdica, em que tínhamos aqui jogos que nós colocamos aqui de arqueologia, e tínhamos até aqui uns memes muito giros, assim como as piadas de arqueologia, e tínhamos, ao mesmo tempo, foram sempre desenvolvidas oficinas de escavação, que nós já fazíamos, aquelas de simulação de escavação arqueológica, e ainda criamos para o local um audioguia, sendo que não fomos nós nunca que fizemos a exposição, nós não fazíamos as visitas, nós o fizemos, fui lá um fim de semana ter com os guias, expliquei-lhes a exposição, e depois eram eles que faziam a visita guiada, nós não fazíamos a visita guiada. E esta exposição foi orientada para o público escolar? Sim. Aquilo é um parque temático que, entre outras coisas, faz festas de aniversário, tem ocupação de tempo livre, tem assim, não sei se para quem já foi a estas festas com os filhos, aquilo depois tinha uma discoteca em baixo, assim, muitas luzes, e aquilo basicamente recebe, por exemplo, nas festas de final de ano, os miúdos, em vez de irem, sei lá, visitar outras coisas, alguns vão para ali. E é muito normal estarem ali, até mesmo nos períodos de férias, os pais punham lá os miúdos, os filhos a fazer uma série de atividades. Portanto, foi visitado muito por escolas, mas também por estes miúdos que iam às festas de aniversário, e que podiam incluir no pacote da festa de aniversário visitar a exposição Arqueologia, a Ciência que Estuda o Passado. Portanto, era
era diferente, na verdade. Também não foi por acaso que fomos convidados para fazer, porque na altura trabalhava aqui a irmã do Francisco, não é? Do Francisco Fernandes, trabalhava lá e acabou por propor, e pronto, e surgiu assim esta possibilidade de fazer esta exposição. E pronto, e sempre que nós o que fazíamos era, sempre que nos requisitavam, sei lá, às vezes havia grupos escolares que iam lá e que sabiam que havia oficina de escavação ou de mosaicos e pediam para nós irmos lá fazer, e nós íamos fazer estas oficinas. Não fazíamos a visita à exposição, mas fazíamos as oficinas. Íamos do Marco para lá fazer esta oficina. Em termos de custos, a única coisa que nós, para além das deslocações, porque temos sempre que fazer estas deslocações, a única coisa que nós tivemos que gastar dinheiro foi nas impressões, porque nós nunca compramos vitrines, nem nunca compramos nada, não é? E a única coisa que tivemos que imprimir foi as etiquetas dos materiais, porque cada material tinha uma etiqueta a dizer o que é, como também a barra cronológica e as nossas, descrever os sítios. Portanto, basicamente o dinheiro que nós gastamos para fazer esta exposição foi nestas impressões. Tudo o resto nós não gastamos dinheiro em mais nada. Porque usavam o espaço que já existia, não é? Sim, foi sempre, nós tivemos sempre que ir adaptando a exposição aos espaços que tínhamos e às vezes às vitrines que tínhamos. Portanto, a exposição nunca foi exatamente igual porque o espaço nunca era exatamente igual. O que também acabava por ser engraçado e desafiante nós pensarmos, e agora aqui neste espaço que é tão mais pequeno ou que é tão maior, como é que vamos fazer? Ou não temos vitrinas, onde é que vamos buscar vitrinas? Porque depois não podíamos nunca não ter os materiais em vitrines, foi sempre uma questão complicada, porque chegamos a pensar em levar a exposição a escolas, mas não havendo uma segurança, não é? Uma garantia de que o material estava seguro, nós não podíamos levar, nós tínhamos aqui material. Sim, claro. O da Lagoa, por exemplo, mas todo ele claro. É material arqueológico, não podíamos deixá-lo. E apesar de ele estar ali fechado e tudo, por exemplo, neste sítio foi sempre uma angústia muito grande para mim pensar que o material estava lá, e a exposição foi desde maio a agosto, portanto foi assim também de bastante tempo que esteve lá. Em 2017, entretanto, quem é que vai visitar esta exposição? O Luís Sousa, que foi aluno da escola e arqueólogo em Lousada e que faz imensas atividades e que já esteve aqui connosco, exatamente. O Luís soube que estava lá esta exposição, foi visitar a exposição, adorou a visita que a rapariga que lá estava lhe fez e perguntou-me, a seguir não pode ir para Lousada? E eu, pode, porque é que não há de poder? Claro que pode ir para Lousada. Nós até já íamos devolver o material arqueológico às pessoas, não é? Mas, claro que pode ir para Lousada. Então, lá vamos nós. A exposição foi inaugurada em Lousada em dezembro, lá fomos nós para Lousada, portanto foi realizada na Biblioteca Municipal, e aqui nós, da primeira visita que fizemos, já tínhamos impresso a nossa barra cronológica e estávamos a tentar perceber se ela cabia, porque estava a outra exposição na altura, onde é que a poderíamos colocar. Portanto, quando chegamos à biblioteca, um espaço completamente diferente, como é que nós vamos aqui organizar os materiais que temos e pronto. Então, lá fomos nós, com uma grande vantagem. Estamos muito mais perto da escola, porque toda a outra exposição, a primeira exposição foi feita e montada e concebida, eu, a Mónica, o Paulo, o Francisco, não é? E aqui nesta tínhamos uma grande vantagem. Já tínhamos feito uma e tínhamos os alunos mais perto, portanto pensamos logo que mais é que nós podemos fazer diferente. Então os alunos começaram a colaborar na produção de outros materiais para apresentarmos na exposição. E uma das coisas que eles fizeram nas aulas de fotografia com o Raminhos, o professor de fotografia deles na altura, foi começar a fotografar os materiais arqueológicos. E fizeram fotografias mesmo muito bonitas dos materiais, que nós depois pusemos a passar durante a exposição. Portanto, eles acabaram por usar esta exposição para aprender uma série de conteúdos que tinham de aprender, e da mesma maneira os de museografia também, porque aqui nós estamos no laboratório da escola, onde eu montei a exposição como se fosse, com a mesma lógica, o mesmo percurso, como se fosse no local, e onde eles eu apresentei-lhes a exposição e eles iam treinando a exposição para depois apresentarem mais tarde. Portanto, os alunos participaram na criação das fotografias, tiraram uma série de fotografias, e depois também foram connosco fazer a montagem da exposição e foram guias, não é? Aqui temos nós na montagem da exposição, lá está com o Paulo,
aqui com a Ana e os alunos de museografia a preparar as atividades para o dia da inauguração, sendo que aqui também nós usamos, havia uma exposição anterior, isto eram capa-lines que iam para o lixo, que nós aproveitamos para usar os materiais, para fazer etiquetas, portanto o material era reutilizado, sempre possível utilizávamos o material de outras exposições que lá tinham estado. E aqui temos como é que eles... o Francisco e a Helena, do curso de Museografia, e aqui a Joana e a Juliana, exatamente, Joana e Juliana a apresentarem, de repente. E a Juliana está a ver a nossa live, por isso lembrei-me ainda mais dela. Pronto, e foi muito engraçado porque elas estavam muito nervosas, não é? Principalmente o Filipe e a Helena, que esta foi a primeira que eles apresentaram. Eles iam falar de arqueologia, que era uma coisa que eles não estavam habituados a falar, eles viam os colegas, já a Joana e a Juliana eram de assistente de arqueólogo, não haveria tanto problema, mas era engraçado de repente vê-los a passar para este papel de guias. Eu acho que foi muito, muito giro e acho que eles gostaram, tanto que fizeram mais vezes, não é? Depois a novidade, porque claro, lá está, a gente nunca consegue fazer uma coisa exatamente igual e pensamos sempre em fazer coisas diferentes. Então aqui temos, por exemplo, nós fizemos um PowerPoint em que estão sempre a passar as fotografias do que os alunos tinham tirado, sendo que não eram fotografias, o objetivo não era serem fotografias arqueológicas, não tem escala, não tem nada, era serem bonitas à vista. E aqui, nós, não só o espaço era diferente, como as prateleiras e as vitrines eram diferentes, o que pode parecer nada de especial, mas fazia toda a diferença, porque nós tínhamos pensado na barra cronológica acima destas vitrines, e de repente não havia mais vitrines que chegassem assim, destas baixinhas. Então tivemos que ir buscar uma vitrine mais alta, mas a vitrine mais alta tinha um problema, era que o fundo ele não era transparente, portanto não se via a barra cronológica atrás. E nós queríamos que se visse a barra cronológica. Então o que nós pensamos foi, nós cortamos a barra cronológica antes de chegar ao armário, e ela colamos-la dentro, e depois continuamos com a barra cronológica, que era para se perceber os materiais que os materiais estivessem no sítio certo da barra. Sendo que uma das outras novidades que nós começamos a fazer aqui, é que já que estávamos em Lousada, não fazia sentido que a exposição não incluísse materiais do concelho. Então, para além daqueles sítios e daqueles materiais que nós já tínhamos na exposição anterior, nós introduzimos materiais de outros sítios de Lousada, como o Castro São Domingos, a Casa Romana, de umas mamoas. Portanto, acho que também termos feito este acrescento também é importante para os sítios onde nós estamos a mostrar a exposição, não é? Porque também mostram, se calhar, coisas que nunca tinham visto dali do concelho. Portanto, a ideia também era esta. E aqui lá está os capa-lines da exposição anterior, virados ao contrário, onde nós pousamos alguma das peças. Depois os alunos também fizeram este póster com as fotografias que tinham tirado e que recortaram, e depois, no final da exposição, os visitantes podiam avaliar a exposição, podia ser uma épica, nessa bonequinha verde, amarela ou rosa, consoante tinham gostado mais ou menos da nossa exposição. Custos. Mais uma vez, as impressões e as deslocações do Marco para Lousada, que eram deslocações também menores, sendo que as impressões, neste caso, já foi a Câmara de Lousada que fez. Aliás, a barra cronológica, que na primeira exposição eram folhas A3 cortadas e coladas, aqui era uma só, porque eles tinham uma plotter para imprimir, portanto, ficou logo assim com outro aspecto. Então, aqui dá para ver que, além dos sítios arqueológicos que nós já tínhamos, nós acrescentamos na barra também os sítios arqueológicos do concelho, na barra, para as pessoas perceberem onde é que estes sítios se encaixavam. Em 2018, é a vez do Marco Canaveses. Eles convidam-nos então a instalar esta exposição, mesmo, portanto o museu já estava para fechar, porque agora está a ser construído um novo, não é? Todo um novo espaço, então convidaram-nos a fazer a exposição no Museu Municipal Carmen Miranda. E lá está, mais uma vez aqui estou eu e o Paulo a tirar medidas para tentarmos perceber o que é que poderíamos colocar. Era uma sala muito mais pequena, mesmo muito, muito, muito mais pequena, e aqui estou eu a tentar perceber quais destas vitrines é que nós poderíamos usar, até porque os materiais estavam a ser acondicionados por nós também, todos, para se guardar para as obras que iam acontecer. Portanto, aproveitamos que estávamos a tirar os materiais para usar as vitrines para expor-os da
os da nossa exposição. Com uma grande vantagem, para além dos alunos, também participou o resto da comunidade educativa na montagem da exposição, porque aqui temos os nossos alunos de assistente de arqueólogo do curso 2016-19, mas depois temos aqui a Mónica, que nos está a ajudar nas limpezas do espaço. Portanto, como estávamos mesmo ali ao lado, nós aproveitamos bastante os nossos recursos. E o que é que nós tínhamos aqui? Nós também, à semelhança que tínhamos feito em Lousada, nós também colocamos na barra cronológica os sítios arqueológicos dos quais tínhamos materiais, mas como não tínhamos materiais de quase nenhum sítios a não ser de Tongóbrega, nós o que fizemos foi imprimir a carta arqueológica do Mar Canaveses neste tamanho enorme, até porque a carta arqueológica foi feita em parceria com a escola e era uma maneira de, quando os presidentes da Junta e a Presidente da Câmara foram visitar a exposição, perceberem que no Mar Canaveses a arqueologia não é só Tongóbrega, não é? E então tínhamos aqui arroz estão marcados uma série de outros sítios e estava assim num tamanho bastante grande, e depois tínhamos então a descrição de alguns monumentos, ou de alguns sítios, neste caso, importantes, que nós achamos relevantes mostrar, até de freguesias diferentes, para perceberem a quantidade de sítios que existem no Mar Canaveses. Os alunos também participaram como guias, aqui o Francisco e a Helena já estavam muito mais à vontade a falar para a Presidente da Câmara e tudo, e depois aproveitamos o espaço todo exterior que cá estava, porque também coincidiu com as nossas, com as formações em contexto de trabalho, para fazer uma série de oficinas no dia da inauguração e noutros dias. As escolas continuaram a visitar a exposição ao longo do tempo até ela fechar. Os custos foi só basicamente as impressões, por exemplo, estas aqui foram feitas todas nas oficinas na Câmara, foi tudo feito na Câmara, mas basicamente também não tivemos custos, sendo que por acaso não havia vitrines que chegassem no museu para nós expormos os materiais, mas na estação arqueológica havia umas vitrines pesadíssimas, enormes, muito difíceis de transportar, mas que conseguimos levar para lá, onde pusemos alguns também dos materiais, portanto conseguimos também com pouco dinheiro mostrar a exposição no Marco. Em 2019 foi a última edição que fizemos da exposição, que Rezende nos convidou. Nós também já tínhamos feito alguns trabalhos com a Câmara de Rezende, e então pediram-nos para nós fazermos a exposição no Museu Municipal. Bem, foi dos maiores sítios onde nós tivemos a exposição montada, e quando nós lá fomos, isto aqui tinha uma série um sistema que nos outros sítios nós não tínhamos nada disto, um sistema de uma calha com uns fios, uns cabos que depois seguravam então aqui uma série de quadros, e depois tínhamos estes nichos aqui, tínhamos este espaço todo enorme para utilizar. Portanto, tivemos a pensar como é que o espaço era tão grande, como é que nós o podíamos ocupar para não parecer que estava tudo vazio. Mostro-vos aqui as cerejas, porque num dos dias que nós estávamos lá ofereceram-nos cerejas, não é? Portanto foi assim uma montagem de exposição bastante agradável. Mas então aqui vocês veem também são uns capa-lines da exposição que nós também reutilizamos. Nós no dia em que lá fomos visitar pedimos logo para nos guardarem os capa-lines, e nós, em vez de colarmos na parede, como tínhamos feito nos outros sítios, a barra cronológica, nós até fizemos uma barra cronológica mais extensa, em termos de tamanho maior, mas impressa e depois colada em capa-lines que reutilizamos, porque depois podíamos colocar com os cabos de aço. Portanto fizemos uma coisa um bocadinho diferente aqui. E também foi engraçado porque tivemos duas escolas, acho que foi 2 turmas a visitar-nos naquele dia, e nós montamos também no meio da exposição umas mesas onde os alunos estiveram a desenvolver uma série de atividades, desde a escavação até aos mosaicos e uma série de outras atividades que nós temos e que mostramos normalmente. E depois aqui também uma lona que tínhamos feito há pouco tempo para acho que foi para irmos àquelas... aqueles na Exponor, quando fomos aquilo que a escola teve lá na divulgação. Ação de divulgação. Sim, nós tínhamos impresso uma lona grande de um enterramento, então as crianças bem podiam tirar algumas fotografias, como se estivessem a escavar a sepultura. Pronto, e esta foi então a última exposição, sendo que a partir de determinada altura, eu mostrei só aqui, mas a partir de determinada altura, na exposição nós também entregávamos aos professores o dossiê do professor, que basicamente tem uma série de atividades que nós fazemos com
as crianças que vêm fazer estas atividades connosco, os jovens e as crianças, e que nós começamos a condensar num caderninho e que oferecemos ao professor, que ele depois pode imprimir e fazer em sala de aula com os alunos. Portanto, esta foi a 4ª edição da exposição, sendo que também foi a mesma questão, nós usamos, as despesas que tivemos foram nas impressões, que depois até colamos então nos tais capa-lines que reutilizamos. Aqui não tínhamos umas vitrines, as vitrines não eram aquelas normais que tínhamos usado nos outros sítios, eles tinham uns paralelepípedos em madeira, ou acho que era em madeira, assim muito pesados, e depois eles na verdade mandaram fazer aqui esses cubinhos em acrílico, mas que eles já andavam para fazer até há algum tempo para protegerem as peças e acabaram por fazer para a nossa exposição. Mas na realidade não era nada, foi feito para nós, mas que era uma coisa que eles já queriam fazer, mas o custo também não foi depois, acabou por ser, até acredito que tenham sido mais caras, mas depois vão utilizar continuamente este material, portanto não é nada feito de uma só vez que depois nunca mais usem. Eu não tenho aqui fotografias, mas também tínhamos aqui o esqueleto também exposto, também tínhamos a área de laboratório, portanto exatamente como nas outras, mas era um espaço mesmo muito, muito grande e tivemos que espalhar as coisas para não parecer que estavam ali meias perdidas na sala. Portanto, esta foi a última edição que nós fizemos desta exposição da arqueologia e ciência que estuda o passado, entretanto também com esta questão da pandemia também nunca mais sequer se proporcionou. Pronto, depois, por último, estas exposições na realidade acabaram por ser a preparação para um novo desafio que em julho nos tinham colocado, não é? Mas que foi assim, foi bastante diferente, porque não era daquele, não era só uma exposição que íamos colar umas coisas na parede, não podia ser. Era renovar um espaço. Exatamente, portanto em julho a diretora da escola, a Ana, começou-nos a falar desta questão, de que havia uma sala no centro interpretativo que não estava a ser utilizada porque não tinha condições para aquilo que era suposto, que era esta, não é? Portanto, quem entrava no centro à direita tinha uma sala um bocadinho escura em que tinha uma série de painéis cinzentos e que tinha depois estas prateleiras em madeira, e eu já não me lembro quantas caixas eram. Eram muitas, são muitas, não é? Já não sei de cor, mas tinha uma série de caixas em madeira, isto é pinho, que são bastante pesadas. Eram 30 e tal. Eram 30 e tal. E depois tinha uma mesa, uma secretária espetacular em madeira maciça e aqui mais uma mesa, mas na realidade o espaço não estava a ser aproveitado. Ele tinha sido criado para funcionar como oficina como se para uma mostra do trabalho do arqueólogo no tratamento dos materiais, mas na verdade acabou por nunca se proporcionar. Então lançaram-nos este desafio de fazer alguma coisa até que era suposto ser temporária nesta sala. E então, claro que nós já tínhamos feito esta exposição tantas vezes, bem, nós não fazemos exposições normalmente, não é a nossa profissão, pensamos que tem que ser alguma coisa relacionada com a arqueologia, até porque estamos aqui na área arqueológica, não é? E começamos então a desenvolver esta ideia em julho, depois fomos de férias e quando regressamos em setembro, em 3 semanas, montamos uma exposição que ainda hoje lá está e que é acompanhada não só da renovação deste espaço, mas de uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo na escola, mas que não tínhamos conseguido, que era fazer uma área de escavação simulada dentro da área arqueológica. E então nós conseguimos arranjar uma área onde já tinha sido feitas escavações até para instalar escoamento das ruínas. Portanto, há uma zona que foi escavada a uma profundidade de 3 metros, porque tem que haver ali uma série de canos, de tubos que escoam as águas para aquilo não se alagar tudo no inverno. Então colocamos todas as nossas funcionárias a escavar, porque tínhamos os alunos todos em contexto de trabalho, fora, então abriram uma área assim pequena, já não me lembro, de 3 metros por
2, assim, até 60 centímetros de profundidade, para depois... Não, 5 metros por 5 3. metros por 3, mas menos um Mas com bocadinho, em pronto. forma de L. Exatamente, mas, pronto, mas foi assim bastante, coitadas, Foi. ainda me lembro da cara delas, com aquele calor a escavar. E depois fui ter então com o Sr. Monteiro, que é um dos operários da área arqueológica, e disse-lhe: Sr. Monteiro, eu queria muito que fizesse assim umas estruturas, aparecer as estruturas arqueológicas alinhadas com aquelas, para parecer mesmo que estamos aqui dentro que estamos a escavar, uma área mesmo aqui, que é mesmo uma escavação real aqui dentro da área. Então, ele foi fazendo, e depois, claro, quisemos colocar mais coisas, porque lá está, vamos tendo sempre ideias, e aqui o que podem ver já é nós a pensarmos nos mosaicos que queríamos colocar na casa, mas que depois vou mostrar à frente. E pronto, nós tínhamos então este desafio, fazer isto, achamos que era pouco, achamos que também podíamos fazer mais qualquer coisa, e então, em setembro de 2019, inauguramos o Espaço Pedagógico Tom Góbrega 2.0, que então o objetivo era criar uma experiência mais rica e mais diversificada, sempre ligada com a investigação arqueológica, e que nós queríamos que fosse um bocadinho a ponte entre, para as pessoas, os visitantes perceberem o que é que acontece entre a escavação, porque eles veem as ruínas, veem as áreas de sondagem, e o museu, e o objeto que está no museu. E nós então pensamos, podemos aqui mostrar neste espaço tudo isto o que acontece entre estes dois, entre as ruínas e o museu. E então, temos então, de um lado, esta escavação simulada, que se situa aqui, não é? E depois temos a exposição, que é aqui dentro no centro interpretativo. A escavação simulada, então, é a recriação de uma escavação arqueológica à escala real, dentro da zona habitacional de Tom Góbrega. Eu pedi ao Sr. Monteiro que fizesse as estruturas mais ou menos alinhadas com as das romanas, então, que se vêem dali, e que fizesse mais ou menos com as espessuras que ele está habituado até a restaurar. E nós fizemos, então, réplicas de estruturas e de materiais arqueológicos, porque nas aulas de conservação e restauro, os alunos foram fazendo algumas réplicas em gesso que depois pintaram para parecerem materiais romanos, neste caso. E então o que o Sr. Monteiro fez foi então nós temos 3 momentos de ocupação do sítio. Aqui temos uma casa castreja redondinha, que é cortada por uma casa romana, e depois temos aqui uma parede e aqui outra, e que depois temos um piso e temos uma sepultura medieval a cortar este piso. Portanto, nós basicamente temos 3 dos momentos de ocupação de Tom Góbrega marcados aqui nesta escavação. E a ideia é que então os visitantes possam escavar aqui, e não só naquelas caixinhas pequeninas que nós tínhamos. E aqui temos então os mosaicos que vimos já há um bocado o Paulo e a Sofia a fazerem. São os mosaicos que nós tivemos, que nos cederam, em que tentam replicar, porque o que nós víamos aqui são os plásticos, os levantamentos dos mosaicos feitos na igreja de Santa Maria do Freixo, são os levantamentos originais em plástico. E então nós usamos alguns destes motivos para replicar aqui. Portanto, quando eles estão a escavar, encontram o resto de um pavimento em mosaico. Sendo que nós também usamos este espaço como sala de aula. E nós aqui estamos numas das aulas com os nossos alunos do curso de assistente de arqueólogo, em que eles estão aqui a preencher fichas de unidade e a escavar. Portanto, aqui um esqueletozinho. Portanto, nós também usamos como sala de aula. A exposição, basicamente, acaba por ser é muito parecida com aquela que nós fazíamos antes, por isso é que também optei por mostrar, porque os momentos que as fases que nós apresentamos aqui são basicamente as mesmas que nós apresentámos na exposição da Arqueologia, Ciência que Estuda o Passado. Basicamente isto é a sala, em que nós temos um percurso à volta da sala, e aqui no meio temos então aquela mesa de madeira grande, em que nós temos uma série de tabelas com formas de materiais arqueológicos, e aqui temos uma réplica, em que é suposto os visitantes, os participantes da oficina, trazerem o material que recolhem na escavação e verem aqui de que cronologia que são os materiais. Aqui no centro temos uma mesa que tem uma série de QR codes que são basicamente audioguias da exposição. As pessoas podem vir aqui descarregá-los e depois ouvem nestes sítios, e tudo se desenvolve então aqui à volta desta mesa. E basicamente o que nós temos são então os 4 lados do quadrado, não é?
meio quadrado, em que temos uma parte dedicada ao recolher e ao registar, em que mostramos algumas das ferramentas e dos materiais e equipamentos que nós usamos em campo, fotografia, desenho, topografia, e temos uma grande fotografia da área que se vê ao lado, pelas paredes de vidro do centro, da área em escavação daquela área habitacional. Depois temos na outra parede ao lado toda uma zona dedicada ao tratar e organizar, em que temos desde o registro fotográfico e o desenho de materiais, em que eles depois podem ver aqui a secção de uma das peças de gesso para perceberem como é que é o desenho de materiais, e estas peças são fotografadas, estão aqui desenhadas, e que depois aqui dentro, que é dedicado mais ao desenho de campo, se abrirem esta porta, podem ver alguns dos registros originais de desenhos de campo, e aqui, por exemplo, os levantamentos dos mosaicos originais de Tom Góbrega. Este armário que eu mostrei logo ao início, que tinha aquelas caixas todas, quando nós começamos a pensar o que é que poderíamos fazer aqui, foi exatamente, a ideia que nos surgiu foi exatamente de mostrar, de usar este armário como se fosse uma estratigrafia. Então nós, ao contrário das exposições em que nós mostrávamos material de diferentes sítios do país, aqui não fazia sentido, então nós o que tentamos mostrar foi as diferentes fases de ocupação da área arqueológica do Freixo, não é? Desde a Idade do Bronze até a época contemporânea. Depois aqui nós temos a área classificada e onde está marcada a vermelho, aqui é a única que se vê melhor, é aqui do Romano, está marcada a vermelho as estruturas arqueológicas de cada período que está aqui representado. Aqui nesta nós temos, não sei se já não me lembro, exatamente, aqui temos estas, e depois temos os materiais de construção dos diferentes períodos cronológicos. Aqui em cima é da época contemporânea, está sempre a passar vídeos feitos pela escola ou da área arqueológica. Aqui temos alguns materiais destas diferentes cronologias. E no final temos então algumas ciências que trabalham também com a arqueologia, como a bioarqueologia, a metalurgia, que acho que é a datação absoluta, e depois a paleobotânica. Portanto, sempre a explicar o que é esta ciência e, por exemplo, exemplos de a sua utilização em Tom Góbrega, ou na área arqueológica do Freixo. O nosso último painel é dedicado a interpretar e divulgar, em que nós queríamos mostrar exatamente que só é possível fazer uma boa divulgação do sítio e só é possível chegar a uma explicação de como é que como é que as pessoas viviam no passado se houver uma boa técnica, tiver sido usada uma técnica de escavação, uma boa técnica de escavação, um bom registro, uma recolha adequada dos dados de campo. Só assim é que nós conseguimos transformar estes dados em conhecimento científico. Então eu pedi à Dulcineia, porque sabia que ela desenhava muito bem, pedi-lhe que ela representasse, que desenhasse dois dos momentos mais representativos de Tom Góbrega, da ocupação da área arqueológica do Freixo. Então ela baseou-se em zonas específicas da área e representou então um momento da Idade do Ferro e um momento da época romana. E a ideia é que as pessoas percebam que só é possível chegar a estes desenhos porque exatamente foi feita uma escavação e uma recolha de dados criteriosa e segundo uma metodologia científica, não é? A ideia também é essa. E depois, quando eles abrem a última porta, o que tem então algumas das publicações sobre o Tom Góbrega que existem, sendo que esta foi a última, é exatamente a última caixa, porque se repararem aqui, algumas caixas estão viradas ao contrário e outras estão viradas para a frente, e nós usamos todas as caixas que existiam na exposição. Portanto, foi assim mesmo, conseguimos usar tudo. Claro que aqui não foi tão low cost, mas mesmo assim, na realidade, são praticamente só vinis e não foi um custo por aí além, mas pronto, foi diferente fazer esta, mas é claramente baseada na outra que nós fomos desenvolvendo. E pronto. E termina. Não sei se demorei muito tempo. Obrigada. Mas pronto. Não sei se era isto que... Sim, era. Acho que... Pronto. Obrigada, Susana, por... Nada. Por nos teres espero apresentado. Que tenham gostado e espero que assim que isto passar um bocadinho mais que nos possam ir
visitar, até porque já temos mais exposições para ver. Sim, pois já, exatamente. Mas pronto, infelizmente ainda não conseguimos fazer grandes escavações com visitantes na nossa escavação simulada, porque entretanto com isto da pandemia tudo foi mais complicado, mas a ideia é essa, que as pessoas possam ir lá e participar. Sim. Pronto, olha, tiveste muitas visualizações, não é? Espero que as pessoas tenham gostado Sim, espero que sim. desta... No fundo também este assunto era para trazer esta questão de como montar uma escavação a baixo custo e renovando materiais. Uma escavação, era. Podia ser uma escavação a baixo custo, mas isso já é mais difícil. Só se morrerem à fome ou Sim, assim. claro que pronto, se quiserem, que nós já devolvemos os materiais, mas tudo se resolve, portanto podemos sempre pensar em exposições para outros locais. Sim, e tu tinhas uma ideia que não chegaste a falar aí, que era em cada sítio que se ia, podia-se utilizar materiais desse local. Sim, a ideia é sempre essa, é mostrar sempre materiais e pronto, imaginemos se outros concelhos vizinhos ou não quiserem que a gente faça uma exposição deste género, nós temos todo o gosto em montar outra exposição. E pronto, podemos ir para a 5ª edição. Exatamente. Esperemos que a pandemia desapareça em breve e permita voltar à carga, não é? Pronto, olha. Muito obrigada por teres apresentado. Obrigada. E claro, isto era possível sem a Mónica, claro, que não pôde estar, mas a Mónica foi uma das pessoas que idealizou também comigo esta exposição, o Francisco, o Paulo, não é? E todos os alunos que participaram sempre, e tu também, logo que mal entraste para a escola, foste arrastada para estas coisas. Eu estive na Lousada, pronto, foi a primeira, foi a que eu estive. Tudo isto se torna mais divertido também quando temos mais pessoas a trabalhar connosco, não é? Mas acho que tem corrido bem. Sim. Pronto. Ora, muito bem. Estava a ver se havia aqui assim, uns comentários. A Juliana diz que gostou muito de participar. Nós também gostamos de falar. Eu ainda pensei em convidá-los para aparecerem aqui, só que depois pensei, eles têm muita vergonha, vão ficar cheios de vergonha, porque foi muito engraçado também vê-los a participar nestas. Eu tenho fotografias deles a montar a exposição connosco e acho que foi muito giro quando eles tiveram que falar para os outros e foi muito giro, é muito giro quando eles participam. E estas que foram mais perto podemos fazer mais isso, portanto também acaba por ser... Aliás, ainda hoje eles também fazem de guias ali na exposição, aos fins de semana quando lá ficam, eles fazem de guia na exposição, do centro interpretativo, portanto, na verdade continuamos no mesmo sistema, só que numa exposição diferente, um bocadinho maior e com outras coisas, mas eles continuam a fazer. E eu acho que isso também é importante, que eles possam aprender com isto, não é? O objetivo também da escola é esse. Lousada também teve um feedback muito positivo, não é? Nós soubemos pelo Luís que a exposição foi muito visitada. Eu até falei com ele e perguntei-lhe, mas como não tinha mais dados para outras exposições, mas ele disse-me 400 pessoas que ele conseguiu saber, porque depois houve pessoas que foram sem ele ter ficado com esse registro, mas 400 pessoas, e só esteve um mês. Pois, porque aí teve pouco tempo. Foi em dezembro, janeiro, porque depois tinha outra exposição a seguir, mas ele teve 400 pessoas a visitar, portanto, e é sempre bom também, porque acho que é importante que as pessoas, nós também, claro, falávamos sempre da escola, não é? E eu acho que é importante que as pessoas visitem estas exposições assim. Sim, torna-as próximas, não é? Sim, e por isso é que incluímos sempre materiais arqueológicos do concelho, porque é importante também que as pessoas conheçam, e às vezes os sítios também não têm museus com estes materiais, portanto também é importante que as pessoas vejam que há materiais arqueológicos no seu concelho, não é? A ideia também era essa. Exatamente. Pronto, vamos terminar. Pronto, bem. Porque já estamos aqui há 1 hora, não é? Pois é. Tu falaste, mas eu deixei de falar porque estavas a ir muito bem. Sabes que isto é um problema. Pois pronto, mas acho que sim, está tudo muito bem explicado e acho que não há dúvidas sobre o trabalho que foi feito. Obrigada a todos por terem estado connosco.
Aqui em pedido da Susana vou dizer para carregarem no sininho no nosso canal. Sim, para subscreverem o canal e Subscrevam o canal. verem todos os vídeos que nós já fizemos e todos os convidados que já tivemos. Em breve vamos ter uma surpresa, vamos pensar em uma surpresa para os próximos tempos, então, para o ano 2021, não é? Que já não está longe. E pronto. Um beijinho a todos e até à próxima semana.